Capítulo 16 de São Mateus. Vamos ler a partir do versículo de número 13. Se você puder colocar-se de pé, você que pode. Diz-nos a palavra de Deus. Oh, aleluia. E chegando Jesus das partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias, outros dizem ser Jeremias, ou outros profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podem tomar um vosso assento. Glória a Deus. Nós estamos numa comemoração, segundo o irmão Sandro nos falou, e alguns irmãos proferiram aqui nesta noite, numa comemoração do segundo ano desta congregação aqui no bairro Passo da Cavalhada. Uma comemoração, quem sabe, que muitos que estão aqui nesta noite que ajudaram a erguer essa congregação. Essa parte material que estamos vendo aqui nesta noite. Muitos, quem sabe, estão aqui nesta noite. Muitos, quem sabe, se alegram assim, juntamente com o pastor Sandro, por terem edificado esta igreja. Alguns, quem sabem, ou muitos, quem sabe, doaram o seu tempo, doaram o seu dinheiro, doaram o seu esforço, doaram parte do seu dia para que essa edificação estivesse aqui em pé. E isto agrada o coração de Deus. Mais do que agradar a nós que fizemos parte deste ministério, agrada o coração de Deus. Toda vez que construímos igreja, toda vez que se constrói igrejas para uma determinada denominação, as pessoas que estão incumbidas na liderança daquela igreja, certamente olham para aquilo que foi feito, certamente olham para aquilo que foi erguido, e o seu coração se alegra. Aleluia. Nós não estamos unicamente nesta noite aqui, nessas 2 noites que estaremos aqui no Passo da Cavalhada, para comemorar meramente esta construção física que aqui foi feita. Logo, é claro que louvamos a Deus por ela existir, é claro que louvamos a Deus por podermos nos abrigar, você abrigar-se dentro dela para louvar a Deus. Mas eu quero nesta noite, segundo a orientação do Espírito Santo, segundo aquilo que Deus comunicou ao meu coração, eu quero te convidar a refletir a respeito de que igreja e sobre que igreja você está edificado, sobre que igreja você está centrado. Você tem nesta noite a oportunidade de duas coisas: de regozijar-se por estar centrado na verdadeira igreja de Jesus, ou então refletir e passar a estar centrado na igreja de Jesus. Nós lemos uma passagem conhecida dos leitores avíicos da Bíblia, de alguns irmãos que estão aqui nesta noite, conhecida de vocês.
Essa história começa num nível material, num nível terreno, de Jesus entre os seus discípulos. Jesus estava entre alguns dos seus discípulos, conversando com ele de uma forma informal, a respeito das coisas do Pai, a respeito do seu ministério. Certamente Jesus tinha dissertado sobre muitos assuntos nesta ocasião, mas daqui um pouquinho, entre aquelas conversas, entre aquilo que se tratava, Jesus inquire os seus discípulos com uma pergunta. Jesus começa a fazer uma pergunta para os discípulos que estavam na sua volta. Jesus pergunta para ele e diz: olha, vocês poderiam me informar, vocês poderiam dizer para mim o que os homens aí fora, o que a sociedade judaica aí fora, o que os religiosos aí fora dizem ser Jesus, o que eles dizem ao meu respeito, o que eles pensam ser eu. Jesus começa a indagar os seus discípulos, e os seus discípulos começam a dizer para Jesus. Um se apresenta e diz: olha, alguns dizem você ser Elias, outros dizem você ser Jeremias, alguns dizem, Jesus, que você é João Batista, alguns dizem você certamente ser um profeta. O certo é que naquela diversidade de pensamento a respeito de quem era o mestre, aleluia, Jesus estava querendo saber, aleluia! Jesus estava querendo saber de fato o que os seus discípulos pensavam ser ele. Aleluia! Escute-me. Há muitas pessoas, não é o tópico da minha mensagem, mas eu abro um parênteses aqui nesta hora. Há muitas pessoas enganadas por aí, há muitas pessoas sendo enganadas por aí a respeito de quem é Jesus. Aleluia! Para muitos, Jesus é comparado a um medicamento para dor de cabeça. Buscam ele somente naquele momento de necessidade. Para muitos, Jesus é um socorro momentâneo. Para muitos, Jesus é alguém distante, que possivelmente ele possa até ouvir, mas não está ao lado para ajudar. Jesus estava derrubando tudo isso por terra. Jesus queria saber dos seus discípulos o que de fato eles pensavam que ele era. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Oh, bendito é o nome do Senhor. Por favor, preste atenção naquilo que o Espírito de Deus quer comunicar ao teu coração nesta noite. E de repente, eu acho interessante esta palavra de repente. De repente, irmão Otto, Jesus olha para Pedro e Pedro diz para ele: olha, Jesus, o Senhor não é nada disso. Eu estou fazendo uso das minhas palavras. O Senhor não é profeta. O Senhor não é Jeremias. O Senhor não é João Batista. O Senhor não é Elias. O Senhor não é nada do que os homens, do que eu tenho ouvido os homens dizerem fora ao seu respeito. Sim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Pedro atingiu um patamar espiritual de entendimento a respeito de quem era Jesus. Pedro atingiu um nível espiritual e começou a dizer: tu és o Cristo, tu és o Cristo, mais do que ser o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Oh, bendito é o nome do Senhor. Esta revelação, segundo Jesus, não foi de estudos filosóficos que Pedro conseguiu. Esta revelação, segundo Jesus informara após alguns instantes da declaração de Pedro, não foi numa academia, em bancos de faculdade que Pedro adquiriu este conhecimento a respeito de quem era Jesus. Não foi na cadeira do ensino médio e nem fundamental que Pedro adquiriu de quem era Jesus. Não foi lendo filosofia de gregos, não foi lendo compêndios dos entendidos da época, não foi lendo manuais regulamentórios dos escribas, não. Esta revelação a Pedro foi da parte do Espírito de Deus. Coisa terrível é quando homens
ontem, e isso acontece nos nossos dias. Tenta entender Deus na sua maneira, na sua ciência, segundo o teu entendimento, segundo o seu empirismo, segundo as tradições herdadas pelos seus pais, herdada pela sua religião, herdada pela religião dos seus avós, dos seus pais, da sua mãe. Coisa tremenda é o ser humano tentando compreender quem é Deus, o que é Deus, o que faz Deus. Pedro, inspirado pelo Espírito, Pedro, descortinado pela revelação do Espírito, ele olha para Jesus e diz: você é o Cristo. Você é o Cristo, irmão Rosalvo, o Filho do Deus vivo. Jesus não se espasmou com a declaração de Pedro. Jesus não ficou pasmado com o que Pedro falava. Ele olha para Pedro como quem dizendo: é isto aí, Pedro, parabéns, Pedro, olha, Pedro, nota 10 para ti. Eu te digo uma coisa, Pedro, não foi carne, não foi sangue quem me revelou a ti, mas foi o meu Espírito, o meu Espírito. Quem não te revelou foi o meu Pai que está no céu. Oh, bendito é o nome do Senhor. E aqui eu entro na mensagem que eu tenho para você nesta noite. O versículo 18, o versículo de número 18. Jesus, após a declaração de Pedro, diz para ele: pois eu também te digo, Pedro. Pois eu também te digo, Pedro. Por gentileza, meu irmão, vem aqui, preste atenção. Jesus olha para Pedro, pode ficar aí, olha para mim. Jesus olha para Pedro e diz: pois eu também te digo que tu és Pedro. Olha para mim, meu irmão, tu és Pedro. Transliterando do grego para o nosso português: tu és uma pequena pedrinha. Tu és uma pequena pedrinha, mas sobre esta pedra que é Jesus, eu edificarei a minha igreja. Muito obrigado. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Oh, bendito é o nome do Senhor. O que Jesus estava querendo dizer à sua igreja, a igreja do século 21, a igreja do passo da cavalhada, para ser a igreja de Jesus, não precisa ter placa denominacional, não depende de placa denominacional, não depende que o seu pastor tenha ou não teologia, não depende que os seus membros ocupem cargos eclesiásticos importantes, não depende que os seus membros estejam um cargo postulado na sociedade da cidade de Rio Pardo de importância elevada. A verdadeira igreja do Senhor não precisa disso, não depende disso. Ela precisa sim estar centrada na pessoa de Jesus. Precisa estar centrada na pessoa de Jesus. Aleluia. Quem sabe você se perguntou, quem sabe você, visitante que está aqui nesta noite, aleluia, tem olhado, tem percebido, tem visualizado muitas igrejas por aí. Eu concordo com você. A cada esquina que se dobra há uma igreja evangélica, a cada esquina que se quebra há uma igreja católica, a cada esquina que se anda, eu estou usando uma figura de linguagem, a cada esquina que se dobra há uma igreja luterana, a igreja para todos os gostos, a igreja para todas as mentalidades, a igreja para todos os modismos, a igreja para todos os sentidos aguçados que o ser humano possa vir a ter. Mas a igreja de Jesus, segundo a palavra de Deus, a verdadeira igreja de Jesus precisa estar centrada sobre Ele, precisa estar edificada sobre Ele, precisa estar solidificada sobre Ele. Aleluia. Passa-se os tempos, passa-se os
séculos, a igreja de Jesus não muda. Ela precisa continuar sedimentada sobre Jesus. Aleluia! Na abertura da porta da graça, no advento da revelação, do nascimento de Jesus, o diabo, o pastor Sandro Paixão, tentando anular esse projeto de Deus, tentando anular esse projeto de Deus, personificado na pessoa de Herodes. Ele fica sabendo que Jesus viria ao mundo. Ele diz: olha, vamos eliminar as crianças, os meninos a partir de 2 anos de idade para baixo, vamos exterminar, porque entre eles estará Jesus. Estava o diabo olhando para aquele século, daquela era, tentando anular o projeto da verdadeira igreja de Jesus. Aleluia! Deus na sua onisciência, Deus na sua sabedoria, Deus sabendo que a igreja do século 21, da qual eu e você fizemos parte, da qual está centrada na pessoa dele, Deus sabia que o seu plano, o seu projeto, aquilo que ele tinha para nós, não podia ser solapado, não podia ser barrado. Deus dá um jeito do seu filho nascer, crescer, lá em Belém Efrata, vir a Jerusalém, morrer na cruz. Quem sabe o diabo olhou e começou a zombar e dizer: acabei com o projeto, a igreja que ele queria edificar, que o inferno não prevaleceria sobre ela, está fadada ao fracasso. No terceiro dia, ressuscita Jesus, anda com os seus discípulos por 40 dias. Algumas pessoas o contemplam durante 40 dias, sobe ao céu, a igreja continua, a igreja continua, a igreja em Jerusalém sofre o impacto da perseguição. Acontece então a chamada diáspora, mas o evangelho não é parado, a igreja de Jesus não é travada, continua andando, abaixo de perseguição, abaixo de luta, abaixo de dificuldade, abaixo de perseguição, ela continua. Passa-se os séculos, passa-se muitos séculos, e no século 18 ou 19 a igreja resolve se envolver com as questões do Estado. O Estado resolve se intrometer com as questões da igreja. A idade chamada, o período negro da história, chamada a idade das trevas, chamado o período mais tenebroso da igreja. Aleluia! Pensava o diabo que terminaria com a igreja de Jesus, quando de repente ela ressurge. Aleluia! Martinho Lutero insurge contra os dogmas, contra tudo aquilo que a chamada igreja mãe da época tentava implantar na igreja. A igreja do Senhor, ela não se mistifica. A igreja do Senhor, ela não para por qualquer coisa. A igreja verdadeira do Senhor, ela não se submete a dogmas humanos, ela não se submete a conceitos humanos. Aleluia! Fazendo jus da expressão de Jesus, que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Ela ressurge nos nossos dias, nos dias que estamos vivendo. Você tem olhado, voltando ao que eu falei, olhado para muitas igrejas, são igreja para todos os gostos, são igreja para todos os sentidos. Você olha e começa a te perguntar, caro visitante aqui nesta noite, mas que igreja leva para o céu? Que igreja pode salvar? Que igreja pode mudar? Que igreja? Qual é o conceito de igreja que eu posso seguir? Nesta noite eu quero te dizer, a igreja que está embasada, a igreja que está solidificada sobre a pessoa de Jesus. Esta é a igreja verdadeira. Esta é a igreja verdadeira. Pode ter templo bonito, pode ter púlpito de marfim, pode ter graduação em teologia, pode ter torre de igreja, pode ter número de membros de grande igreja, pode ter tudo, pode ter know-how de grande igreja, mas se não está centrada na pessoa de Jesus, mas se não está seguindo os ditames de Jesus, está
fadada ao fracasso. É mais uma igreja que tem surgido, é mais uma igreja que tem aparecido. Nesta noite, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor te convida a fazer parte de uma igreja que vai morar no céu, de uma igreja que está marchando, que não se dobrou ainda para o pecado, uma igreja ainda que não se dobrou para a falta de santificação. Esta é a igreja do Senhor, esta é a igreja edificada por Jesus. Ela não está atrelada a uma placa, ela não está ligada a um homem, ela não está ligada espiritualmente a um homem, ela não está sobre as ordens, sobre os costumes, sobre os ditames de um homem, não. Ela está centrada sobre Jesus. Sobre Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão para sobre ela. Esta confusão que o diabo tem feito, escute-me, essa deturpação do evangelho que o diabo tem feito, este evangelho barato que temos visto e ouvido por aí afora, este evangelho, desculpe a expressão grotesca, de R$1,99 pregado nesta última hora por aí afora, é um evangelho onde as portas do inferno já prevaleceu sobre ele. São igrejas de fachada, são igrejas de monumentos, mas que o inferno prevaleceu sobre ela. A verdadeira igreja de Jesus está centrada sobre a pessoa dele. É ele o dono da igreja, é ele que orienta a igreja, é ele que dirige a igreja, é ele que revela-se a igreja. É esta igreja que eu te apresento. Aonde você está edificado, aonde você está centrado. Alguns dias atrás, no estado do Rio de Janeiro, ficamos sabendo da notícia de uma grande tragédia, da queda de um prédio, da queda de um prédio comercial, mas também em pátios e residencial. Estava lendo alguns detalhes daquela queda, estava lendo alguns detalhes daquela tragédia. Chamou-me a atenção que algumas pessoas, alguns moradores, alguns proprietários de sala naquele prédio resolveram por livre e espontânea vontade, sem comunicar os órgãos competentes, começaram a remover divisas daquele prédio, começaram a remover colunas daquele prédio, começaram a aumentar as suas salas, começaram a aumentar, quem sabe, a estrutura, a mexer na estrutura daquele prédio. Não somente isso causou a queda dele, não somente isso causou que ele viesse ao chão, mas isso contribui muito. Nós estamos vivendo dia onde muitas igrejas por aí começaram a mexer nas colunas, começaram a mexer nos marcos edificados por Jesus, começaram a mexer nas estruturas espirituais edificadas por Jesus. Estão indo à bancarrota. Se fosse somente ela a bancarrota, ainda bem, menos mal, mas estão levando milhares de crentes à morte espiritual, estão levando milhares de crentes à morte espiritual. São igrejas que aderiram à nova teologia, aderiram ao novo movimento pentecostal. São igrejas que resolveram tirar da Bíblia, irmão Rosalvo, aquilo que Deus deixou. São igrejas que resolveram riscar por conta própria o projeto da engenharia celestial. Aleluia! Deus projetou a planta para que estivéssemos edificados sobre ele. Deus projetou uma planta, um projeto com autorização técnica do céu para que pudéssemos viver sobre ele. Mas o homem, ao seu bel prazer, o homem começou a rabiscar o projeto de Deus. São muitas igrejas solapadas pelo diabo, são muitas igrejas invadidas pelo espírito do anticristo na última hora. Mas Deus chamou eu e você, Deus chamou eu e você para estar edificado sobre a pedra. Deus chamou eu e você para estar sedimentado sobre a pedra que é ele, e as portas do inferno não prevalecerão. Por favor, coloque-te de pé nesta
nesta noite. Este é o recado de Deus. Este é o recado de Deus. Glória a Deus. Para a tua vida nesta noite. Quem sabe você entrou aqui confuso. Quem sabe você entrou aqui nesta noite por um mero costume. Quem sabe você entrou aqui porque foi convidado pelo seu amigo e pelo seu vizinho. Nesta noite eu te ofereço Jesus. Nesta noite eu te ofereço Jesus. Leve ele nesta noite como presente no teu coração. Leve ele nesta noite como presente para a tua casa. Enquanto eu convido crentes a orar, a começar a interceder nesta hora, eu abro convite. Eu abro convite para você nesta noite. Não te constranja de aceitar ele nesta noite. Não te constranja de estar sedimentado sobre Jesus nesta noite. Pare de sofrer. Pare de ser invadido pelo diabo. Pare de ser derrotado pelo diabo. Pare de ser enganado pelo diabo. Nesta noite Deus tem vitória para você. Nesta noite Deus tem novidade de vida para você. Pode passar. Pode passar. Você que é cristão, você que está convicto da tua fé, comece a orar nesta hora. Deus tem algo especial aqui. Deus tem algo especial para você, visitante, nesta noite. Deus tem um presente especial para você. Quem sabe você está aqui pela primeira vez. Eu te ofereço o convite de Jesus nesta noite. Eu te ofereço o convite de Jesus nesta noite. Nós queremos orar pela tua vida. Nós queremos orar por vitória para a tua vida. Por favor, pelo amor da tua alma, nesta noite nós te oferecemos Jesus. Quem sabe você tem tentado combater a enfermidade pelas tuas forças, a enfermidade pelo teu conhecimento. Jesus tem vitória para ti. Jesus tem libertação para ti. Jesus tem vitória para ti nesta hora. Venha, meu irmão, venha, meu amigo. Jesus tem vitória para ti. Jesus tem graça para ti nesta noite. Jesus tem vitória para a tua família nesta noite. Tem vitória para ti. Passe, nós queremos orar por você nesta noite. Nós queremos ministrar vitória para a tua vida nesta noite. Nós queremos ministrar milagre para ti nesta noite. Nós queremos ministrar mudança da parte de Deus para a tua vida nesta noite. Pare de sofrer. Eu não estou te oferecendo uma placa de igreja nesta noite. Eu não estou te oferecendo uma nova igreja nesta noite, não. Eu estou te oferecendo a salvação na pessoa de Jesus. Eu estou te oferecendo perdão na pessoa de Jesus. Eu estou te oferecendo graça emanada na pessoa de Jesus nessa noite. Receba aí. A igreja continua orando. Ore, meu irmão. Deus tem salvação aqui nesta noite. Deus tem cura nesta noite. Deus tem libertação nesta noite. Deus tem vitória nesta noite. Ore, por favor, ore. Há uma batalha travada aqui nesta noite. O mundo espiritual nesta noite precisa ser alavancado sobre o inferno nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Vamos começar a orar. Quebrar as barreiras que impedem a tua vitória. Quebrar as barreiras que impedem a vitória de Deus para você nesta noite. Deus tem vitória. Deus tem vitória para você. Amém.
Glória ao nome de Jesus. Tu és poderoso, soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, na Tua presença neste momento, ó Deus amado, Deus querido, buscando, Senhor, a Tua presença, Senhor, por essas pessoas que estão aqui na frente, Senhor, que estão, Senhor, precisando, Senhor, de levar o Senhor para casa. Xaramante, que mereçure, me cantarábias. Vem usar, Senhor, os teus servos, teus filhos nessa noite, para que possamos, Senhor, sentir mais da Tua presença e quebrar todas as barreiras, Pai, quebrar todas as barreiras, Xaramante, que mereçure, me cantarábias, que impede, Senhor, as pessoas, Senhor, de voltar, Senhor, para Ti. Quebra, Senhor, nessa noite a barreira, Senhor, que se encontra dentro dos corações das pessoas, que impede, Senhor, de sentir a Tua presença, que impede, Senhor, de aceitar o Senhor como o Senhor único e Salvador de suas vidas. Assim como nós um dia te aceitamos em Ti, Senhor, assim como nós um dia quebramos essas barreiras, assim como nós um dia quebramos a nossa própria vontade para estar na Tua presença, que essas pessoas venham entender, que essas pessoas venham ser tocadas pelo Teu Espírito. Xarabantu, Nemante, que mereçuri, me cantarábia. Deus tremendo, auxilia. Toca, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vai fazer a Tua obra, vai fazer a Tua obra, segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua misericórdia, Glória a Deus. vai